Iniciou a gravação, então quero desejar uma boa tarde a todos, todas e todes. Hoje é dia 28 de julho de 2021 e estamos dando início à nossa mesa redonda de um ponto a outro, ou entre um ponto e outro, como vocês preferirem. Esse foi um projeto criado através do evento de extensão, né, e trata da exposição de poéticas, que é uma exposição organizada lá, a professora Sandra Borsoi, quando ministrava a disciplina, ela sempre fazia uma exposição presencial, e neste ano de 2020 e 2021, nós organizamos a exposição da disciplina de poéticas através de um evento de extensão. A exposição foi organizada por uma parte da turma do quarto ano, com a participação de vários estudantes, e como parte desse evento de extensão, nós organizamos uma mesa redonda com as contribuições de um artista a ser escolhido pela turma, e, obviamente, né, nós escolhemos o professor Renato Torres, que foi professor efetivo do curso de artes visuais da Universidade Estadual de Ponta Grossa até o março de 2020, alguma coisa assim, e depois ele migrou para a Embap, que faz parte da Unespar. O professor Renato teve um destaque na produção em poéticas, porque logo que ele entrou no curso, foi criado o grupo Grimpa, né, que era um grupo inicialmente de gravura, mas que acabou migrando para outras técnicas e procedimentos e se caracterizou como um grupo de pensar as poéticas dos estudantes e demais interessados da comunidade. Então, para iniciar a nossa mesa redonda, quero apresentar as duas estudantes que foram as que estiveram muito próximas na elaboração do projeto, no desenvolvimento da pesquisa, e claro que não por coincidência foram minhas orientandas também, né? Então eu peguei no pé delas tanto no PIBIC quanto no TCC e continuei na exposição. Então quero agradecer Lívia Keiko Nagawa de Medeiros e Cristiane Dalzotto, que vão iniciar a fala. Eu não sei se a Cris prefere falar antes ou a Lívia, explicando um pouco do trabalho que foi feito. Eu acredito que a Lívia vai falar um pouco mais do processo de criação dessa exposição, e a Cris vai falar um pouco mais sobre a organização do site, que foi a parte que ela fez, ao meu ver, praticamente sozinha, porque realmente eu tenho muitas dificuldades nesse tipo de exposição virtual. E depois a gente passa a palavra para o professor Renato, muito embora ele seja o mais graduado e que está mais longe, mas para que ele possa dar as suas contribuições a respeito dos trabalhos que ele acompanhou em boa parte, né? Eu não gosto da palavra evolução, mas nem desenvolvimento, mas a transformação, né? O amadurecimento das pesquisas da maior parte dos participantes da turma que se graduou agora. E agradeço, né, a Lívia, agradeço a Cris, agradeço ao Renato, agradeço à professora Valéria e agradeço a todos os demais estudantes que aqui estão, porque conversar sobre poéticas é sempre muito importante, é um assunto sempre muito relevante, né, tanto para a produção de arte quanto para a arte e educação, e rememorar o GRIMPA, né, esse projeto de extensão, me parece ser importante no momento que o professor Renato saiu correndo para assumir um outro lugar, e como estávamos no modelo remoto, então sempre uma conversa complementar é bacana. Obrigada, professor Nelson, por sua colaboração na divulgação do evento e por toda a atenção que o senhor tem dedicado a nós, professores, e aos estudantes nesse momento difícil em que ainda vivemos essa pandemia. Então, passo a palavra para a Cris ou para a Lívia, escolham no palitinho. Quer que eu comece, Cris? Faz sentido. Então tá bom. Então, boa tarde a todos, né? Agradeço novamente o convite, né, do professor Nelson, professora Cris,
e dizer que é um prazer, né, estar com os colegas e principalmente rever, né, o professor Renato, muitas saudades, né, desse super professor aí que acompanhou a gente durante esses 4 anos, né, que faz muita falta para a gente. Mas sobre o projeto, né, então, a exposição de um ponto ao outro, como a professora Cristina já disse, é uma exposição que normalmente, né, acontece aí para fechar, digamos assim, o ciclo dos quartos anos, né, da UEPG, e com a nossa turma não foi diferente, né, então a gente fez essa exposição ainda que de forma remota, né, ainda que com esse modelo online, mas a gente teve todo esse processo de curadoria, de processo de criação mesmo e elaboração, né, dessa exposição. Então, assim, foi algo elaborado em conjunto com a matéria de poéticas, mas que utilizou, digamos assim, todas as linguagens e o conhecimento, né, das matérias que a gente teve aí no decorrer, né, do curso. Então, a gente pôde colocar em prática né, essa experiência. E aí, de um ponto ao outro, né, esse nome, ele surge, então, de uma discussão mesmo sobre a nossa trajetória no curso durante esses 4 anos, né, como a gente chegou, de onde a gente estava, né, para onde a gente chegou hoje, né, para quem nós nos tornamos como pessoas, como arte educadores e como formandos, né, em artes visuais no momento da exposição. E aí, com isso, a gente então elaborou essa organização da exposição, que iniciou mais ou menos ali em meados do segundo semestre, né, do ano letivo. Então, foi feita uma reunião de trabalhos de todos os alunos do quarto ano, né, para fazer uma curadoria e ver aquilo, né, para a gente delimitar, digamos assim, um tema, né, um assunto, digamos assim, para essa exposição. A gente ficou, então, com a organização em 3 pessoas, né, mais a professora Cris como a curadora da exposição. A Cris, né, Dalzotto, ficou, então, com essa parte realmente da montagem desse site, né. O Matheus Margraf, ele também teve uma participação bastante importante elaborando os materiais de divulgação para essa exposição. E o meu trabalho, ele foi mais de recolher os dados, né, dos artistas, então, fotografias das obras, mini bio, os textos poéticos também, fazer uma revisão dos textos poéticos, né, que esse também foi um exercício bastante relevante que a gente teve que fazer na matéria de poéticas visuais, né. Também em curadoria com o professor Renato, a gente acabou escrevendo um texto crítico, né, um texto crítico poético, né, embora não fosse sobre o nosso trabalho, mas que foi um bom treinamento também, porque, querendo ou não, o trabalho do artista envolve, né, escrever também, né, aprender a escrever e expressar seu trabalho, né, através das palavras também. E aí a professora Cris, em sala de aula, ela já tinha feito uma revisão de todos esses textos poéticos, e mais tarde eles passaram por mim também, só para a gente ter a certeza de que eles estavam ok, né, para serem publicados, porque assim a gente passaria um material prontinho para a Cris, para que ela pudesse inserir no site. Acho que é isso. Então, boa tarde, eu sou Cristiane. Bom, para fazer o site, a gente utilizou a plataforma Wix. Não sei se aqui todos conhecem, mas é um site gratuito, então foi o que facilitou a nossa escolha, né, para escolher uma plataforma para a gente criar esse site que a gente não tivesse problemas de custo, enfim. E nesse site, ele
nessa plataforma possibilita que você crie diversos tipos de site. Então, se você entra lá e se cadastra, vai aparecer para loja, enfim. E eu acabei utilizando uma base, né, para o site que seria para galeria, porque eu acho que não tinha disposição. Então, na verdade, não foi muito complexo, porque como já tinha algumas coisas que facilitaram, e também com a organização realizada pela Lívia, né, a gente teve uma pasta no Drive, então estavam todas as informações, todas as fotos que a gente ia precisar. Então, eu fiquei realmente só com essa parte de colocar no site nos lugares certos. Então, não tenho muito segredo, inclusive para as próximas turmas, para quem quiser realizar sites até portfólio, eu fiz o meu portfólio nesse site também. Então, é bem tranquilo e dá para você editar de várias formas, dá para personalizar bastante e deixar como você quer. Então, foi bem interessante fazer esse site e talvez ele fique aí eterno disponível. Foi através do nosso e-mail da turma, então vai ficar como uma lembrança da nossa turma. E é legal que através do site você também consegue ver quantas pessoas visitaram o site, quantas vezes, em que lugar do mundo essas pessoas estavam. Então dá para fazer um estudo de até onde essa exposição pode chegar. Então, tinha gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, de vários lugares do Brasil. Então, dá para ver se a pessoa chegou pelo site através do Instagram, de um link pelo Facebook, enfim, dá para ver várias informações de como essa exposição chegou, né, até as pessoas. E sobre o processo de montagem, então, é basicamente isso, assim, não teve, assim, muitos problemas, eu fiz em 2 dias, mas durante muitas horas. E posso dizer que essa exposição ela foi muito importante para a gente, para realmente exercitar o pensamento, a reflexão sobre o próprio trabalho. Escrever sobre o próprio trabalho não é uma coisa fácil, assim, acredito que talvez nunca fique fácil, mas para a gente que está iniciando, né, é um pouquinho mais complexo, mas foi uma oportunidade muito boa para a gente começar esse exercício. E, novamente, sobre o título, eu acho que realmente demonstra o nosso amadurecimento dentro do curso, enquanto artistas, que vem realmente refletir com quais objetivos a gente chegou, né, no primeiro ano, por exemplo, e como esses objetivos foram atingidos, então, durante esses anos e que, então, vem com essa exposição para a gente enxergar um pouquinho mais do que a gente fez e dos caminhos que a gente vai seguir. Então, acredito que é mais ou menos isso. Mediadora mediando, né? Será que a gente consegue compartilhar um pouco os trabalhos só para as pessoas terem uma noção? Não sei se todos já tiveram oportunidade de visitar a exposição. Posso compartilhar aqui. Só para a gente dar uma navegada rápida. É uma guia, né? Estão vendo? Agora sim. Então, aqui é a porta de entrada do site. Aqui diz turma de 2017 a 2021. Que na verdade é de 20, né? Mas como ocorreu em 2021, a gente deixou assim. E aí você pode clicar aqui, que vai aparecer a exposição ou os artistas, ou clicando aqui no nome, já abre na exposição. Então, abre com o texto da curadora, da professora Cris, que então comenta, né, alguns autores, textos que foram pontos de partida, assim, para nossas reflexões em sala de aula. Não sei se a professora quer comentar sobre esse texto. E aqui as obras. Dá para maximizar.
tem a ficha técnica e o texto dos artistas. Então, esse é o do Lohan. Esses são os desenhos da Malu. Maria Luísa. As pinturas do Alberto. A videoarte da Lívia. As ilustrações do Adeilton. Fotografia da Loriane. Esculturas da Beatriz. O vídeo do Cássio. As minhas fotografias. Obra da Larissa. E a obra do Matheus. E aí, vindo na parte que a gente deixou para ter a mini bio dos artistas, para quem não conhece a gente poder saber um pouco mais. Então, aqui tem a foto de cada um. E aí tem texto e algum contato, algum link para conhecer mais do nosso trabalho. Continuo compartilhando. Acho que não precisa agora. Agora a gente passa a palavra para o professor Renato. Se ele quiser que compartilhe alguma coisa, daí a gente volta. Obrigada, Cris. Obrigada, Liz. Tudo bem. Então, posso falar? Sim, senhor, senhor. Bom, então, oficialmente, boa tarde, né? O pessoal que entrou um pouquinho depois, já tinha cumprimentado. É um prazer estar aqui conversando, batendo um papo, falando um pouco dos trabalhos de vocês e revendo todos, né? Todas. Sinto-se abraçados, né? Dá muita saudade, então está sendo muito, muito bacana estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Eu fiquei pensando de que maneira eu faria essa fala, né? Se falaria de trabalho por trabalho, ou se comentaria sobre as mudanças. E aí pensei um pouco na ideia de trajetória, depois um pouco na ideia de território, mas apaguei tudo isso, comecei tudo de novo. E pensei em uma outra questão, que é uma questão que eu estou estudando agora, e pensar um pouco a ideia do diálogo. E o diálogo como parte do processo de criação. Então, mais ou menos nesse sentido que eu vou conduzir essa fala curta, né, mas para entrar um pouco nos trabalhos e pensar também, eu acho que vários momentos em que estivemos juntos. Então, mudei um pouco, né, ao invés de falar dos trabalhos, vou pensar um pouco nesse todo, essa ideia da convivência durante os 4 anos de formação, os momentos que estivemos juntos e momentos desses diálogos, né, como que eles aconteceram aí. Comigo, em especial, tem 2 momentos, que foi a disciplina de desenho, lá no primeiro ano da turma, né, que foi muito bacana, e depois, alguns de vocês, né, ou em alguns momentos, a participação no Grimpa, né, eu vou falar um pouquinho do Grimpa, e como que eu penso esses 2 espaços como espaços de diálogo e junto ao processo de criação de vocês. Então, mudando um pouquinho. Então, essa ideia do diálogo, né, se pensar como um conceito, eu penso assim, que tendo o projeto poético como resultado de um conjunto de obras, de pensamentos e de fazeres, o diálogo ele pode se localizar entre uma obra e outra, entre etapas de produção e até mesmo entre uma exposição e outra. Para José Cirilo, que é o autor que eu estou trazendo para pensar essa questão do diálogo, ele que parte das teorias da comunicação, ele pensa o diálogo observando os trabalhos na linha ali da crítica genética, principalmente no papel desse pesquisador e o trabalho dos artistas, o registro dos artistas. Então, para ele, o diálogo pode ser percebido em documentos de criação, como, por exemplo, nos cadernos de artista, que evidenciam tais manifestações como esferas interacionais, ou categorias expressas em 3 níveis, que foi o que eu pensei mais ou menos para hoje. O diálogo intrapessoal,
o diálogo interpessoal e o diálogo cultural. Para o Cirilo, que é um pesquisador lá do Espírito Santo, ele pensa o diálogo intrapessoal como o diálogo interno do ser em si com o ser para si, ou seja, do artista consigo mesmo durante o processo gerador da obra. Durante o fazer, o artista parte de uma ideia, mas os materiais, as formas, a intenção poética exigem uma série de tomadas de decisões. E em diversos momentos, o artista negocia consigo mesmo, dialogando durante o fazer e conduzindo porque o Duchamp chamou lá de coeficiente de produção, né? Essa relação entre o que foi imaginado inicialmente e o que foi executado, né? Até onde você chega nessa conclusão da obra. Já o diálogo interpessoal, ele acontece na interlocução com outro ser. Para o autor, esse diálogo pode se dar entre o artista e o pesquisador, porque ele está partindo ali da prática dele como pesquisador na linha de crítica do processo. E como esse pesquisador pode contribuir para um novo olhar sobre a sua obra. Então, quase que uma conversa a posteriori, né? Mas aqui vamos considerar outras conversas, né? As conversas com os professores nas disciplinas, os projetos de extensão, as orientações, as pesquisas. Ao conhecer artistas, né? Quando a gente conhece algum artista e se encanta e quer saber mais sobre a obra. Em conversas informais com colegas e mesmo com desconhecidos, quando algum assunto, alguma questão acaba sendo interessante ao ponto de interferir no processo de criação ou contribuir, né, nas tomadas de decisões durante os processos de criação. E o terceiro ponto seria o diálogo cultural, que para o autor, né, congrega as estruturas do organismo social e suas tradições, analisando como esse diálogo com o tempo e a história social são vitais na construção da obra de arte. Então, esses 3 pontos, né, eu acho que, para hoje, para pensarmos, até é mais interessante a gente pensar a questão do diálogo interpessoal, né, essa conversa com outras pessoas, mas, voltando um pouquinho ali no diálogo cultural, podemos considerar a escolha do artista por uma vertente artística, o confronto com questões da contemporaneidade, o diálogo com a sociedade, com a estética de um determinado momento, o espaço geográfico em que se insere e que dialoga também, né? E até consensos de um grupo, né? Que esse artista participe. Essas 3 possibilidades, o diálogo cultural não vou abordar, mas ele vai estar presente em alguns momentos que eu explico mais tarde. Então, pensando no diálogo interpessoal, eu vou projetar aqui algumas imagens sobre esses 2 momentos, quando eu trabalhei com o desenho, com a turma, e quando eu trabalhei ali com o Grimpa. Posso projetar, né, Cris? Então, vamos lá. Só vou pedir para vocês confirmarem se está aparecendo aí. Sim. Está começando. Apareceu. Bom, eu acho, então, que um primeiro diálogo, ele acontece ali nas proposições da disciplina, que são, mesmo que exercícios direcionados, né, mas já acontecem aí algumas posturas, aqui são aulas aí para fora do campo, né, fora da sala de aula, mas ainda no campus. E nesses primeiros traços, né, e eu trouxe traço mais literal, inclusive, né, o traço do desenho, da intensidade, da escolha, da experimentação. Então, eu acho que acontece um diálogo aí entre a proposição que o professor está fazendo e o conhecimento anterior dos alunos. Tem um embate, né? E muitas vezes a gente tenta tirar os alunos da zona de conforto, né? Tá vendo o Alberto desenhando até no teto ali, né? Nessa tentativa de experimentar suportes, de experimentar formas de expressão. E durante esse processo,
tem escolhas, né? Então a gente tem a percepção do espaço, a percepção do espaço positivo e negativo, proposições para conhecer os relevos, as texturas, os materiais. Mas, além das proposições, tem um espaço também que acontece quase que um pouco além da sala de aula, que são algumas escolhas, né, derivadas dessas proposições, mas também com uma carga muito pessoal, que são as escolhas pessoais de vocês e uma primeira construção, aí uma ideia de produção de trabalho artístico. Então, isso na disciplina de desenho. Agora, no Grimpa, o diálogo acontecia de uma outra forma, porque todo mundo tinha liberdade e não tinha uma atividade conduzida, como acontecia aqui nas disciplinas, né, que eram atividades direcionadas e muitas vezes até com resultados parecidos. No Grimpa, as experiências partiam de cada um, então eles tinham liberdade para escolher o material, a técnica, o assunto, e isso envolve também um diálogo aí com o espaço, com a sociedade de uma maneira geral. Então aqui é uma exposição que aconteceu ali a segunda ou terceira exposição do Grimpa, da Fundação Cultural de Ponta Grossa, mas veja que uma grande parte dos alunos que estão aqui na primeira fila, todos aqui da primeira fila estão participando da exposição. E tem também não só a escolha do trabalho, que aí já entra para aquele diálogo intrapessoal que eu comentei, mas tem um diálogo interpessoal entre os alunos de diversos anos nesse projeto de extensão, né? Como ele não é uma turma, mistura alunos de todas as turmas e também questões da comunidade em geral. E quando o trabalho vai para a exposição, tem esse diálogo com o público, esse embate. Então a gente recebe comentários, questionamentos, dúvidas, né? A própria montagem da exposição ali, tem que ver como que os trabalhos dialogam entre si. Então esses diálogos vão acontecendo em vários momentos, e a ideia é que depois da exposição, em trabalhos posteriores, os trabalhos também se transformem, né? Então acho que o próprio embate entre a obra em si e o espaço expositivo, né, faz com que nós não só vejamos a obra pronta, a obra final, mas também pensemos os próximos trabalhos, né, como dialogar com outros espaços e com as pessoas que frequentam os espaços também. E um trabalho que eu acho que foi o mais importante do Grimpa foi o álbum do Grimpa, né? E aí mostrando um pouco mais dessas escolhas, desses trabalhos pessoais, mas também se fazendo como um trabalho coletivo. Aqui dialogava por meio da gravura, todos os trabalhos, mas em especial, né, que eu separei os trabalhos dos alunos e dos formandos, né? Mas essas escolhas e como esses trabalhos vão se formando. Bom, deixa eu só parar de projetar aqui. Aí, pensando na exposição, né, de um ponto ao outro, tentei passar também de um ponto ao outro, pensando esses momentos de diálogo, e eu tentei entender, né, o que mudou, o que permaneceu nos trabalhos, nesse tempo de convivência, e esse finalzinho que eu tive afastado de vocês aí. Bom, de uma maneira geral, os trabalhos eles estão mais introspectivos, né? Eu percebi, possivelmente, por esse momento em que vivemos, aí, sobretudo essa relação com o isolamento social. Mas isso só o tempo vai mostrar, né? Se isso é uma escolha de vocês, um trabalho pensando num tempo mais duradouro, ou se é fruto desse momento nosso mesmo. E aí percebi também algumas mudanças entre as buscas lá do primeiro ano e esse trabalho final. Contudo, vale destacar o amadurecimento de todos os trabalhos. Eu fiquei muito feliz com a exposição, com o resultado final. É perceptível esse amadurecimento dos trabalhos, o próprio site em si, né? Estão de parabéns, ele está muito limpo, muito clean, e tem reflexo, acho que, de todo esse processo aí de formação acadêmica mesmo. O trabalho do Adeilton, por exemplo, eu percebi que ele mudou o olhar de uma observação mais sobre o entorno, que acontecia lá no primeiro ano, para um olhar sobre si. O trabalho do Alberto, eu percebi uma mudança das vistas superiores para uma criação de uma linguagem própria, agora explorando até em certa medida, vou arriscar aí, uma ficção formal aí,
em torno da construção dessa linguagem que ele explora, essa linguagem pictórica. O trabalho da Beatriz Oshiro, eu percebi uma mudança lá no início da busca por anatomia, que era muito forte no trabalho dela, agora para esse embate com a matéria, com a cerâmica, com questões mais profundas também, que ela busca aí a partir de uma discussão de memória. O trabalho do Cássio me lembrou lá os primeiros desenhos dele sobre sensualidade, e agora ele muda para um encontro cotidiano. O trabalho da Cris Dalzotto, que tinha já a representação do corpo nos primeiros desenhos, agora tem essa relação entre corpo e espaço, que se faz mais madura e esteticamente mais resolvida do que aquele momento, que eram os primeiros momentos de experimentações. O trabalho da Larissa, que passa das questões da estética para o cômico, que eu acho que aos poucos vai se acentuando e se firmando aí na produção dela. O trabalho da Lígia, que tinha exploração da linha, passa agora para questões formais e sensíveis na videoarte. Ainda tem algumas questões formais presentes, mas parece que o movimento está muito mais interessante ligado a essas questões sensíveis. O trabalho do Lohan, ele tem uma passagem lá das paisagens urbanas para o autorretrato, embora ele sempre tivesse o autorretrato quase que em paralelo à produção dele. Aqui eu não vejo como uma mudança, mas eu acho que mais uma afirmação de algo que já estava presente. O trabalho da Loriane, que tinha muito uma espontaneidade no início, e agora passa para fotografia de paisagem, e com uma escrita maravilhosa, e muito sensível junto à imagem. O trabalho da Maria Luísa passa de detalhes da paisagem para o autorretrato, e ficou muito bem desenvolvido aí no TCC, que eu pude acompanhar um pouquinho também. E o trabalho do Matheus, que vai tratar lá, passa das paisagens urbanas para as questões do corpo, ainda discutindo uma relação entre corpo e cidade. Eu acho que não são mudanças, mas dá para pensar muito mais como um amadurecimento e como fruto de todo esse diálogo que é o processo de formação. Mas esse diálogo não acontece só para os alunos, aconteceu para mim também. E eu acho que o meu processo como professor, como artista, como pesquisador, também foi se alterando nesses 4 anos. Eu procurei fechar essa fala pensando o que mudou para mim também, depois do contato e toda essa vivência aí na UEPG, em especial com essa turma, que pega exatamente o tempo que eu estive na instituição. Na UEPG trabalhei muito na extensão, principalmente ali no GRIMPA e nas derivações aí das ações a partir do GRIMPA, mas foi ali no finalzinho, entre 2019 e 2020, nos trabalhos do grupo de estudos que nós começamos juntos, que eu percebi a necessidade de avançar nas pesquisas sobre o processo de criação, mais nas pesquisas formais do que na extensão em si, que já acontecia. Fruto dessas experiências coletivas, agora eu criei o GRACON, que é o grupo de pesquisa em gravura, lá na Embap. Atualmente o GRACON acontece com encontros mensais, com discussões de textos, levantamento de bibliografias e eventos sobre gravura, e contém também a participação sempre de um palestrante externo que fale sobre as pesquisas em gravura. Essa formatação foi fruto das experiências que eu tive junto a essa turma, nessas várias instâncias, e com o que a gente estava desenhando ali no finalzinho no grupo de estudos. Em paralelo, o pessoal continua pesquisando, mas agora eu direcionei para a gravura. A minha pesquisa institucional também, hoje, ela se faz na gravura, na discussão sobre paisagem, e eu acredito que seria uma dimensão do diálogo em que as produções contribuem para as decisões de vocês e para as decisões minhas também como professor, como pesquisador. Eu acho que é isso. A gente podia abrir para uma conversa, mas questões que o pessoal levante para a gente falar um pouco mais. Quem quiser fazer perguntas, acho que pode ou levantar a mão ou se inscrever ali no chat para facilitar, porque
começo eu, então, né? Porque eu acho sempre importante lembrar isso que o Renato falou, que dar aula não é dar aula, né? É troca, né? Você e quando ele enfatiza o quanto a gente recebe também dos alunos, eu acho que talvez isso faça com que os estudantes se conscientizem mais do seu valor enquanto participantes de uma aula, de um encontro, de uma mesa redonda, né? Porque é nesse diálogo, eu gosto do dialogismo também, o dialogismo é bem legal, né? Porque que essa troca polifônica, né? Que as coisas adquirem mais sentido, principalmente quando a gente está trabalhando com o sensível, com a educação pelo sensível, com a possibilidade de lidar com o sensível num momento que é muito difícil para todos, né? As adaptações todas que nós estamos sofrendo e que tivemos que aprender, elas deixaram coisas que para nós eram muito simples, muito complicadas. Né? Eu estava me batendo para abrir a reunião, porque daí agora eu tenho 2 identidades no Google, daí já mudou tudo, a tecnologia fica mudando o tempo inteiro, então a gente não teve sossego ainda de sentar e poder pensar. Então, o tempo que a gente está conseguindo para pesquisar, pelo menos para mim, ele diminuiu muito em função das outras coisas que a gente tem que fazer, né? O modelo de aula mudou completamente, a gente tem que repreparar as aulas com muito mais atenção, o diálogo, e aí o diálogo ficou muito mais restrito, porque parece que na sala de aula fechada os alunos têm mais liberdade de comentar, de falar, então, de uma certa maneira, se por um lado afastou, né, as pessoas, alguns têm que trabalhar e não conseguem estar na aula, e a gente tem que postar aula gravada, que é diferente de uma aula onde tem interação, mas ao mesmo tempo, hoje os alunos todos têm o nosso WhatsApp, nos perguntam coisas o tempo inteiro, o que é bacana também, porque demonstra interesse, mas a organização dessa exposição, para mim, foi muito difícil. Quer dizer, sem contar assim, aonde vai ser, como vai ser, que para mim isso era impossível, graças à crise a gente conseguiu resolver isso, mas quando a gente está falando de poéticas, o diálogo é muito importante, o diálogo é fundamental, né? Tanto com o trabalho apresentado, seja desenho, pintura, objeto, quanto com a conversa, né? E essa conversa, ela se tornou um pouco mais restrita no modelo, à distância, pelo menos é o que eu sinto. Por um lado, forçou, né, o jovem artista, futuro professor e constante pesquisador, e aí eu concordo com o Renato, a entrar mais dentro de si. Né? Chegou um momento, tanto que no projeto de extensão, o título é algo muito mais próximo ao autorretrato ou da autorrepresentação, porque diante de outras exposições, o que eu percebi nessa exposição foi justamente esse entrar em si mesmo. Né? Claro que causado pelo isolamento social, pelo medo da morte. Então, eu acredito que a gente não tem noção ainda do impacto que isso tudo está causando na gente. Né? E isso, em termos de educação pelo sensível, em termos de educação poética, certamente compromete também o exercício docente dos nossos formandos, né? Que vão ser os futuros professores e que também não sabem com que tipo de aula vão ter que lidar. Então, o bacana, eu acho, deste momento, e por isso essa mesa redonda, essa conversa, é procurar estratégias para nos fortalecermos. Porque as coisas estão muito fragmentadas, e se a gente não propiciar esses encontros, que são encontros extra-classes, né? Através de reuniões, vai ser muito mais difícil da gente manter a conexão. Então, eu acho imprescindível a gente tentar fortalecer esses laços
E aí agradeço mais uma vez o Renato por trazer a questão do diálogo e mostrar, né, com o Cirilo, ele organiza aquele congresso em poéticas que a gente participa. Isso Eu mesmo. gosto muito, ele é muito legal, os textos dele eu não conhecia tanto, mas, na verdade, o que a gente quer, assim, o que nós todos podemos fazer para que os nossos alunos se sintam mais incentivados, se sintam mais motivados e mais partícipes. Você veja, da turma que se formou está a Cris e a Lívia. Né? Eu entendo que os alunos podem ter arranjado emprego, podem estar trabalhando, mas a preocupação, e aí o Nelson também pode concordar, não é apenas a evasão da universidade ou a evasão escolar, a preocupação nossa é termos um grupo coeso, né? A gente quer vocês junto com a gente quer, mesmo à distância, conseguir suprir esse vácuo que parece que acontece entre um computador e outro. Então, né, quero agradecer aos alunos que estão aqui, todos, e vamos abrir para perguntas, que eu acho que com essa ideia do professor Renato do diálogo, as coisas ficam muito mais claras. Não sei se o professor Nelson quer começar? Oi, Cris. Oi, Renato, parabéns aí pela... Eu estou no celular, estou com o meu celular bem no momento que eu ia começar a falar. Mas assim, vou falar bem rapidamente, uma coisa que é bem interessante para a gente, quando o Renato traz essa discussão demarcada, né, com um ponto de partida lá do primeiro ano e depois do quarto ano, e eu trabalhei com essa turma no primeiro ano também, eles fizeram uma exposição quando a gente começou a introdução às artes visuais, e a gente discutiu, né, o que é uma performance, o que é a fotografia, e eles fizeram produções em diferentes áreas. E quando a gente olha agora para a exposição, né, que encerra esse ciclo, o que eu percebo é o amadurecimento muito grande deles enquanto profissionais mesmo, né? Quer dizer, eles entraram ali, muitos vindo do ensino médio, com uma concepção de arte, e quando a gente se depara com essa exposição, a gente consegue enxergar todo o processo, o amadurecimento que eles tiveram, passando por várias etapas, como o Renato bem destacou, né? Fosse nas disciplinas, fosse num programa de extensão, um grupo de extensão, a vivência deles com outros artistas, as visitas que nós fizemos. Então isso é muito interessante, a gente perceber todo o processo. E para a gente, né, aí no caso o Renato, a Cris e eu, que acompanhamos essa turma, conseguimos ver, esse é um trabalho muito gratificante de entender o processo de formação do professor de artes e do artista, né, porque eles também se tornaram aqui professores e artistas, alguns mais professores que artistas, outros talvez mais artistas do que professores, e aí é uma coisa muito interessante, porque eu acho que quando a gente leva para a sala de aula um professor que tem condições de produzir, o trabalho dele de ensinar arte é muito mais efetivo. Isso sem dúvida alguma, por isso que o nosso curso tem a característica que tem. Então isso é muito, muito legal, muito emocionante da gente ver, da gente perceber, e principalmente, né, a gente está vendo aqui, estou vendo que tem alunos de primeiro, de segundo ano, todo esse processo, realmente o crescimento que a gente tem na parte na produção, no conhecimento, e como isso se transforma. O Renato foi muito feliz, como sempre, né, Renato, quando fala do diálogo, porque é isso que o diálogo entre disciplinas, o diálogo entre as participações, as viagens que nós fazemos, isso tudo cria o nosso perfil de professor e de artista, né? E uma coisa que a Cris estava falando agora, e também me chamou a atenção, Cris, eu fiz a mesma coisa que você, eu fui olhar quantos alunos do quarto ano do ano passado estavam, né, e vi que estava aí, acho que, se eu não me engano, só a Lívia e a Cris. E uma coisa que me preocupa muitas vezes, e lógico, a gente não está aqui, talvez, como dizer, a Cris, tomara que estejam todos aí ocupados em outras atividades, né, nesse processo, mas é a gente pensar em não romper o processo que se cria. Isso é o que mais me preocupa, né, porque muitas vezes, e isso para nós mesmos, o Renato, o Cris sabe, quando a gente se envolve com a universidade, é tanta produção de artigo, é tanta coisa com aula que você tem que fazer, que no caso do Renato e da Cris, que são artistas, eu nunca me considerei, nunca fui artista, né, quando eu produzo é uma produção para uma exposição, alguma coisa, eu gosto muito de fazer isso, mas ele não tem a mesma
não faz parte do meu perfil, como faz parte, por exemplo, do perfil do Renato e da Cris. Mas muitas vezes a gente se afasta dessa produção em função de outras coisas. E isso acaba interrompendo um processo, o que a gente deve ter muito cuidado para que ele não aconteça. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que quando a gente vê a produção desses alunos, né, que hoje egressos já da UIPG, o que me chama a atenção é pensar assim, que eles não interrompam o processo. Porque quando você olha isso e você daí, né, comparando com o que o Renato mostrou, a aula de desenho ao ar livre, e eu fiquei lembrando aqui do trabalho de cada um de vocês, né, tem resquícios desses trabalhos ainda lá na universidade, ainda tem alguns por lá, né, o crescimento que houve, né, a formação realmente que houve, isso é a formação mesmo dentro do espaço acadêmico. Então, parabéns pela outra coisa que eu sempre pensei, né, uma exposição, ela é uma obra de arte, enquanto exposição, uma obra de arte coletiva, quando você diz assim, é o texto, são as obras, criar esse site, então parabéns por esse trabalho também, porque ficou muito interessante, quero parabenizar a Cris, aos alunos, ao pessoal que está aqui assistindo, que aprendam muito com todo esse processo que está aí. E é muito interessante a gente perceber, né, que as coisas acontecem no seu tempo. Por que a gente estuda poéticas no 4º ano e não no 1º ano? Tá aí, está muito claro. Por que a gente tem que estudar certas coisas lá no 4º ano e não no 1º? Porque elas não vão ter o mesmo efeito. Por mais que a hora que vocês pisem lá, e eu lembro que foi na turma de vocês o questionamento, mas por que a gente estuda poética, fala em poética aqui no 1º ano, né? A Lívia e a Cris estão rindo aí, mas lembram da situação, né? Que alguém foi lá e disse assim, mas poética é uma coisa muito difícil. Mas quando você chega no 4º ano, aí você está preparado para discutir, para pensar poética, e a exposição está aí mostrando isso, né? Então, parabéns, Cris, pelo trabalho, meninas, Renato, pela fala, tá? Muito obrigado. Obrigada, Nelson. Aparentemente, eu não achei nenhuma pergunta ainda. Eu queria só pedir para a Cris e para a Lívia, já que estamos com alguns alunos do 4º ano, que eu estou trabalhando com eles a disciplina de poéticas também, que vocês dessem uma passagem assim do que ficou da disciplina para vocês e o que é importante que eles prestem atenção, só como um incentivo mesmo, porque é bastante teoria, né? Parece que não é, mas trabalhar com poéticas implica ler bastante. Então, se vocês puderem dar uma luz, eu agradeço. Bom, para mim, particularmente, o que fica da matéria de poéticas, eu acho que é tudo. Porque desde que eu tive, né, não só a matéria de poéticas, mas que eu me envolvi, digamos assim, nessa questão de estar mais próxima do processo poético, né, seja do meu, ou seja de tentar entender o dos outros artistas, né, um pouquinho melhor, isso é uma constante, né, então, talvez de formas diferentes, né, um amadurecimento mesmo da forma como talvez eu tenha entrado na disciplina de poéticas para como eu vejo hoje, mas essas questões que a gente trabalhou durante a matéria, elas me acompanham no dia a dia mesmo, sempre que eu vou pensar, né, na elaboração de alguma obra, um projeto pessoal, até mesmo né, da pesquisa acadêmica, dos artigos, de tudo que eu leio, assim, uma coisa que eu estava pensando, né, sobre esse amadurecimento, é sobre também saber valorizar aquilo que já foi feito, né, anteriormente, né, porque a gente tem aquela mania de, né, e eu já tive isso, ainda tenho um pouco, né, se eu pegar as minhas pastas lá do 1º ano, do 2º ano, eu vou falar, meu Deus, não acredito, como é que eu mostrei isso aqui para o professor Renato, ai, que vergonha, sabe? Eu tinha muito isso, né, e eu tendia a rejeitar tudo aquilo que eu já tinha feito anteriormente. E aí, agora, mais para o final do curso, mais amadurecida, eu comecei a pegar esses trabalhos, né, mais antigos,
E aí eu comecei a enxergar pequenos padrões, pequenas coisas que ainda, algumas coisas, né, sumiram totalmente no meu trabalho, mas algumas coisinhas de um trabalho do primeiro ano ainda estão em mim no trabalho do quarto ano, no trabalho de agora como formada, e acho que esse é o processo de amadurecimento mesmo. Então, entender que tudo acontece no momento que tem que acontecer mesmo, né? O trabalho, ele não desenvolve de um dia para o outro, né? É um processo contínuo mesmo, né? Mas eu acho que esse é um conselho que eu dou, assim, de olhar para trás, mas sem aquele julgamento, sabe? Olhar com carinho as produções, né? E enxergar todo o amadurecimento. Eu acho que é mais nesse sentido mesmo. Bom, para mim, a disciplina de poéticas, justamente o que me ajudou foi a parte teórica, porque as referências que eu tinha, assim, nos meus trabalhos sempre eram referências artísticas, nunca de autores. E quando a prof trouxe a poética do espaço, do Bachelard, nossa, parecia que eu estava sendo abraçada, assim, porque aquilo que você não consegue expressar em palavras o que você está pensando, o que você está investigando, e você conhecer um texto que não, nem tenho palavras para esse livro, porque realmente ele me acompanha até hoje. É preciso reler muitas vezes, mas foi, além dos outros textos, né, apresentados, foi um livro que me marcou, assim, é muito lindo, e dialogou muito com o que eu vinha investigando e com o que eu tento trabalhar hoje em dia ainda. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui para comentar também é o quanto a pesquisa no Provic foi importante também para o amadurecimento do meu trabalho. Eu pesquisava outras artistas que trabalhavam com corpo, com fotografia, e teve um pouquinho ali da minha produção. E foi um processo que, então, mais próximo da poética, que eu já tinha tendo um contato, né, um pouco antes da disciplina, e não foi tanto um susto, assim, quando chegou nas discussões da matéria, mas foi realmente muito importante para mim ter, de fato, uma pesquisa acompanhando a minha produção. E eu concordo muito com a Lívia também, é o meu conselho, em relação a não perder o contato com o próprio trabalho. Eu realmente conheço alguns colegas que jogam o trabalho no lixo, assim, tipo, não gostam e se desfazem. Eu acho que é muito bom guardar e você não perder contato com o que você fez e realmente ter esse olhar carinhoso com o que você fez, porque eu também, até mais com que a Lívia, acho que o professor Renato vai lembrar que eu odiava tudo que eu fazia e era muito doloroso para mim, até ficava pensando, meu Deus, o professor Renato deve ter uma lembrança, assim, de mim, tipo, literalmente chorona, assim, nas aulas, porque era muito doloroso para mim criar, e hoje em dia ainda é, mas não tanto, e exercitar esse olhar de carinho com você mesmo, com as coisas que você faz, te ajuda realmente a prosseguir com o teu trabalho. Então, realmente buscar textos que te iluminem, assim, nas reflexões sobre as suas produções e manter o contato com você mesmo. Acho que esses são os meus conselhos. Eu acho que tem momentos também que a gente retoma alguns trabalhos, né? Tanto a Cris como a Lívia, né? Que estavam falando que olhou para os trabalhos do primeiro ano e tal. Eu acho que tem questões que estão presentes no trabalho de vocês de agora, que surgiram lá no primeiro ano, e tem trabalhos que vocês podem retomar, né? E dentro desse processo aí de amadurecimento, muitas vezes muda a apresentação, você busca outros formatos para aquele trabalho, mas a ideia ainda é a mesma, dá para desenvolver, né? Eu acho que não é um caminho linear, né? Até a Cris, a Cris Mendes falou ali um pouco, né? Não é uma evolução, né? Ele é um caminho, tem um deslocamento, né? Então vocês vão aprendendo, vão tendo outras experiências e vão revendo os próprios trabalhos. E é claro, o artista está sempre olhando para frente, né? Quer pensar o próximo.
mas a gente pode retomar alguns, às vezes até refazer ou retomar aquela ideia e produzir outros trabalhos. E tem uma questão que eu queria colocar também, que na formação docente, esses trabalhos em poéticas, né, ou esse momento de você se sentir artista, te faz também ter uma aula diferenciada depois. Você consegue entender mais, né, se você se coloca no lugar do artista, né, se você experiencia isso. Quando você vai estudar um artista para dar aula, você consegue ver outras questões, você consegue pensar o processo, questões sensíveis, né, as escolhas do artista, o diálogo com o contexto histórico, tudo isso se amplia a partir da tua experiência de produção também, né? Então, isso acaba sendo muito produtivo aí para o processo de criação e de ser professor também, né? Essas experiências artísticas sempre enriquecem, sem contar que te coloca em um movimento constante de contato com a arte, né? Porque se a gente vai se afastando também, né? Desde visitar exposições, de estar produzindo, de estar em contato com outros artistas, tudo isso enriquece nossas aulas também, o tempo todo, né? Então, eu acho bem importante esse movimento aí. Algo que eu acho bastante importante também é não só esse diálogo de você com você mesmo, né, mas pensar também de uma forma coletiva, né, que embora agora, é claro, quando a gente está naquele período de ateliê e de aula presencial, é mais fácil, né, de manter esse contato, mas mesmo agora, a nossa turma, por exemplo, algumas pessoas que ainda têm interesse, né, nessa pesquisa em processos poéticos e também em pesquisa acadêmica, a gente tem se reunido algumas vezes no mês também, porque realmente a gente, só o fato de se formar, a gente já sentiu um distanciamento, né? E então a gente sentiu que precisa também estar nesse meio, sabe, para continuar produzindo, para ter a motivação para continuar pesquisando e tudo mais, para não perder completamente esse contato com, né, o que a gente tinha na universidade. Estão me ouvindo? Eu tive um problema com o microfone, eu acho que deu para perceber que eu estava me batendo aqui, saindo do dispositivo, entrando no outro. Muito obrigada por manterem a conversa. Vocês estão fazendo um grupo já, Lívia? Era isso que eu queria saber. A gente faz algumas reuniões semanais com um grupinho assim que estava, né, interessado da nossa turma. E aí a gente, assim, tem feito uma coisa bem amadora, né, por enquanto. Mas a gente se reúne toda semana e aí cada pessoa leva um texto que leu sobre processo de criação, alguma pesquisa legal. A gente mostra trabalhos que estão sendo produzidos agora ou ideias, e aí cada um pode dar a sua opinião, né? Pode ajudar a desenvolver melhor esse trabalho, né? Porque ter a opinião e uma crítica construtiva também, né, dos colegas é algo sempre importante também para desenvolver o nosso trabalho, né? Olha, isso é uma delícia para a professora ouvir, né? Porque é o sonho de todo professor. O nosso maior medo sempre é que os alunos se formem, vão cuidar da sua vida, fazer outra coisa e esqueçam não só todo o esforço que a gente faz, mas também tudo aquilo de lindo que a gente vê em vocês, né? Então, fico tranquilíssima, né? Porque eu acho que o único caminho é esse mesmo, é se reunir, encontrar as pessoas e continuar estudando, porque a formação é uma formação contínua, né? Não existe isso de você se formar, não, agora já sei, agora acabou. A gente que está aqui na praia já há algum tempo, a gente continua estudando que nem louco, né? Porque isso é o que faz a gente se mover mesmo. Então, parabéns para a turma, fico muito feliz. Professor Nelson levantou a mão. Vai lá, professor Nelson. Não, Cris, não é uma pergunta, é só uma observação. O chat do Meet não está funcionando, então tem pessoas que parece que estão querendo digitar,
Mas olha, está aparecendo, ó, o chat não está disponível no momento. Eu Pois é, tentei que coisa digitar ali estranha, também. né? Não O sei o que está meu, acontecendo. Talvez, o então, se meu, alguém quiser perguntar, ergue a mão, porque não está dando para digitar ali. Você conseguiu ou não? deixa eu olhar aqui esse chat de novo. As pessoas querem, deixa eu digitar oi no chat. Mandei um oi no chat. O seu está funcionando. Não sei se é só com você. Alguém que não seja, que não abriu. O meu Lívia. não. O meu não Eu tá também não funcionando. consigo acessar o Ó, chat. viu? É só você está conseguindo, então, Cris. Ou você fez alguma coisa, você bloqueou para Espera digitar, aí, né, vou ver. Lívia? Uhum. Permitir que todos os participantes acessem o chat. Por favor. Agora, mágica. Vou Obrigada. testar. Agora voltou a funcionar. Aê, viva Aí, Joel! Joel. Obrigado. E eu ia botar a culpa no computador, mas nem adiantou. Então, quem não digitou, só para lembrar, quem não digitou o seu nome completo e seu CPF, que é a certificação, por favor, façam agora que a anfitriã permitiu isso, e não sei por quanto tempo ela vai permitir ainda. Não, fora que meu microfone falhou, não, eu estou aqui que nem uma doida, pulando de lá para cá. Mas é isso, né? A vida da gente virou essa coisa, e que bacana que as pessoas estão conseguindo tempo para se organizar e pensar nos seus trabalhos. Isso é fantástico mesmo. Valéria, a gente queria muito que você desse uma contribuição para a nossa conversa. Você que está chegando no curso. Olá. Então, eu gostaria de parabenizar, né, os estudantes, os professores aí pela exposição. Eu não conhecia, não tinha acessado esse site de vocês. Ele está vinculado ao site da UEPG, do curso de Artes Visuais? Ou Não, não? Não? não. Ah, tá, A mas nem gente como ficou de pôr um notícia, nem link para. nada? A gente até temos que mandar isso, Lívia. Não sei se a gente mandou o link para a professora Adri, para ela colocar no site de artes visuais. Obrigada, Valéria, super bem lembrado. Por nada. É que eu vi que lá no site tem uma exposição do pessoal do primeiro ano, né? Daí fiquei procurando outras exposições de outras turmas, e daí não tinha visto essa, achei bem bacana, bem legal. Ouvi também comentário das próprias estudantes, né? O professor Renato aí comentando, o professor Nelson também, que conseguiram acompanhar a projetória, você, né, Cristina? Estou assim adorando ver que os alunos estão trabalhando não só na perspectiva da formação docente, mas também pensando essa questão poética e artística no processo, né? Porque faz uma diferença. Eu fiz licenciatura e bacharelado em artes visuais na UFPR, e durante toda a minha formação eu tive muitas vezes eu tive a oportunidade de fazer algumas experimentações artísticas, né? Eu não atuo como artista, tal como o Nelson comentou ali, né? De vez em quando faço uma coisa em outra mínima, mas eu considero extremamente relevante durante o curso, né? Os alunos passarem por esse processo de produção, de pensamento poético para criar os trabalhos. Então, parabéns a todos aí. Obrigada, Valéria. Você está com História da Arte, né? Sim, estou com História da Arte, Projeto Articulador 4, mais Didática e Metodologia do Ensino e mais uma Arte e Tecnologia. Ah, que bacana. E aí eu retomo, né, o que a Cris Dalzotto falou, da importância da história da arte para o estudo de poéticas, né? Não tem como... a gente tem que separar, né, as disciplinas em função de uma grade curricular, em função de uma organização, mas é impossível a gente achar que vai produzir alguma coisa só a partir da gente, né? A não ser que a gente tivesse um super talento, a gente ia estar enfiado em alguma coisa, não ia estar na universidade, né? Então, a história da arte, que também é uma das minhas grandes paixões, é fundamental, porque estudando história da arte que a gente começa a perceber que cada artista tem uma poética, que existe coisas comuns a determinados períodos. Então, essa contextualização histórica, ela acaba embasando a nossa ideia do que é um processo poético, daí aplicado a uma produção contemporânea.
né? Então, não, eu só gosto de desenhar, mas não gosto de história da arte. Impossível, né? Impossível. Quer dizer, claro que pode, mas não numa universidade. Eu sempre brinco assim, professora, mas e se eu que só gosto de desenhar? Você pode desenhar na tua vida, mas se você entrou num curso, numa universidade, você tem que ter essa visão mais global, né, da profissão que você escolheu, né? E lembrando também, além disso, né, que cada um de nós escolheu essa profissão para si e que se a gente fazendo uma coisa que gosta já é difícil, imagine como seria ruim não poder trabalhar com a arte, né? Então nós somos as pessoas que temos que defender a importância da arte na educação, a importância da arte na sociedade, e deixar assim, né, para a Liv e para a Cris a certeza de que as pessoas que continuam na área a gente vai reencontrando, né? Tá aí o Valdir participando. Olá, eu falei, ele levantou a mão, foi transmimento de pensação, né? Que é um egresso nosso, que hoje é mestrando. Então, passemos a palavra ao Valdir. Oi, professora. Boa tarde, professores, professora, demais presentes. Foi transmimento de pensação mesmo, porque não foi combinado isso aí. Você falou meu nome, eu levantei a mão. Curioso. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade, que eu acho que elas têm um pouco a ver uma com a outra, assim. A, a relação que eu tive quando eu era um estudante de artes aí na UFPG, era muito legal, porque eu sentia que as disciplinas e o grupo, né, tanto o Grimpa como o grupo de amigos, eles direcionavam as nossas energias para a gente produzir junto, para a gente pensar projetos juntos, exposições juntos, e é muito importante ter esse, vamos dizer assim, esse alicerce. Eu acredito muito na universidade como um grupo fortalecido, muito fechado, muito forte mesmo para tomar ações, né, para decidir o que vai fazer, como vai agir. E depois que eu me formei, a sensação que eu tinha era de órfão, assim, de que eu estava sozinho no mundo, lançado para a carreira ou de professor ou de artista, ou o que viesse pela frente, curador, enfim. E parece que eu não estava pronto para lançar um desenho, uma pintura minha em qualquer edital que fosse. E dentro da universidade, com os amigos e com os professores, a gente tem muito apoio, assim, de pensar, não, o seu trabalho tem potencial, você vai fazer parte da exposição, porque o grupo está todo comprometido com a mesma ideia. Então, assim, a minha pergunta, talvez para as meninas que são aí do quarto ano, que mostraram na exposição, que está linda, eu adorei o site de vocês, as obras estão com um acabamento incrível, assim, parabéns mesmo. E, assim, de como vocês estão lidando com essas, não sei se estão com a mesma sensação que eu, de, sabe, assim, de se desprender da universidade e ter que encarar o mundo sozinho e sozinha. E a outra pergunta seria talvez mais direcionada aos professores, de que como que vocês pensam em trabalhar a questão da poética hoje, considerando que a gente é ensinado muitas vezes que você pode ser artista, professor, curador, crítico, pesquisador, tudo no mesmo pacote, e você tem que muitas vezes tentar desenvolver todas essas capacidades para se sentir um pouco mais preparado para agir dentro do universo das artes. O que vocês tomam como prioridade? Desenvolver a poética, a sensibilidade artística, a prática, a noção de escrita, de pesquisador? Como que a gente deveria, como que a gente pode pensar, né, articular, equilibrar todas essas capacidades ou possibilidades que a gente tem dentro da arte? E é isso. Parabéns pela mesa, tá muito bom ouvir vocês. Obrigado. Cris ou Lívia? Quem responde primeiro? Posso começar? Vai, Cris. Bom, primeiramente, obrigada, Valdir, pelos elogios. Bom, esse período pós-formação talvez seja um momento da maior crise existencial, assim, que eu estou passando. É um limbo, assim, do desemprego, é muito estranho. E, na verdade, eu acho que pra gente talvez não tenha sido
tão estranho, porque a gente já estava distanciado, né, durante um ano. Então, as nossas estratégias de manter o contato foram fazendo reuniões, né? E que até então vem sendo isso. Então, se não fosse pelas minhas amizades, né, pela Lívia, que me acompanha mais, em um modo mais próximo, tanto academicamente e questões mais artísticas, provavelmente estaria, assim, numa situação pior, mas a gente tem se esforçado toda semana, eu converso com a Lívia, converso todos os dias, pelo menos entre eu e ela, a gente consegue se fortalecer, assim. Então, acho que por conta da pandemia não foi um susto, assim, né? Não foi algo novo. Mas metade da turma, assim, a gente não sabe mais da existência. Então, é estranho também. Provavelmente, quando as coisas voltarem a ser presenciais, talvez a gente receba um baque maior, assim, e realmente ter se distanciado das pessoas de fato, assim, pelo menos da maioria, né? Acredito que, para mim, é essa sensação. Obrigada, Cris. Vai lá, Lívia. Eu concordo com a Cris. Eu acho também que a gente não sentiu um baque tão forte, tanto que eu não sei o que eu vi das outras turmas, né? Anteriores, assim, é que sempre tinha uma coisa mais emotiva, assim, tinha uma coisa mais, né? Porque tem realmente aquele afeto, né? Aquela coisa, assim, que é muito forte, né? Do nosso curso. E com esse distanciamento, assim, eu também senti um pouco menos isso, então, e também eu acho que foi muito corrido esse nosso processo de formatura, TCC e finalização das atividades online, assim, que não deu muito tempo de, sei lá, refletir sobre isso, né? Eu acho que agora que tá caindo um pouco a ficha e realmente eu concordo sobre a crise existencial. Eu acho que eu não tive uma crise existencial tão forte quando eu estava na graduação, como está acontecendo agora, né? Porque a gente não está vendo ninguém, né? Do nada a gente não vê mais os professores, não vê os colegas. Realmente, eu acho que até mais da metade da nossa turma realmente se distanciou completamente, né? Então, que a gente realmente não sabe se eles vão continuar atuando na área ou não, né? Ou quais que são os interesses, como é que está a vida dessas pessoas, né? E também esse é um pouco desesperador, realmente. Acho que para nós também foi bastante desesperador a formatura na metade do ano, porque a gente sabe que as escolas, né, os processos, eles não acontecem no meio do ano, né, para conseguir um emprego tão fácil. A gente acabou também perdendo alguns processos seletivos aí, né, para o pessoal que quer o mestrado ou, né, quer seguir a carreira acadêmica, né, mas é um desespero, assim, é um desespero. Não sei explicar. Eu também, Valdir, eu sinto a mesma coisa que você. É uma espécie de... Não é um abandono, porque a gente sabe que a universidade não está abandonando você, mas é meio que você ser jogado para o mundo mesmo. Eu e a Cris, a gente ainda tem muita sorte, porque a professora Cristina, desde a iniciação até o TCC, até o pós-formatura, ela tem acolhido muito a gente, né? Então, assim, nesse ponto, não dá para dizer que a gente se sente desamparado, né? Completamente, né? Porque a gente tem esse suporte. Mas eu me identifico também. Vou falar um pouquinho disso e o Renato também pode complementar. Na disciplina de poéticas, a gente está fazendo aquela pesquisa de um hipotético mestrado, que eu fiz isso ano passado, foi uma ideia que foi muito legal. Esse ano, a Lívia, que me convidou, a professora faz, foi muito bom pra gente. Porque eu lembro da minha sensação do ir agora, quando eu estava casada, tinha uma filha, mas você perde um círculo de amigos mesmo, que você vê todo dia, seja pela internet, seja presencialmente. Então, essa ideia de pensar futuro, mestrado,
com novas pessoas, eu acho que é o que ajuda a segurar a onda. E por isso, o quarto ano, eu brinco que está todo mundo louco para se formar, né? Não, vamos nos formar, mas aí quando vai chegando perto da formatura, vai dando um frio na barriga, porque a gente não sabe, né? É uma perda, é um fim de um ciclo para começar outro. E é importante, nesse último ano também, já ir pensando o que fazer nesse novo ciclo, né? Porque o normal é isso, a gente perde o contato com muitos colegas de turma, né? Mas também a gente tem muitos reencontros agradáveis ao longo da vida. Isso que é o bacana, de repente passa, sei lá, não vou nem contar quantos anos faz que eu me formei já, para não cair a internet, mas eu tenho reencontrado micos nas bancas de mestrado, que é um menino que amor, um moço que se formou comigo. Então tem esses encontros agradáveis, mas realmente a consciência da solidão, ela aumenta bastante depois que a gente se forma. Renato? Eu acho que mais difícil que a formatura, né, que dá um vazio gigantesco, né? Eu quase morri. É a primeira exposição individual, gente, é mais difícil. Essa é para morrer mesmo. Na cidade que você mora. Quando é em outra cidade, você abre a exposição e vai embora, não tem problema, né? Agora, quando você fica para enfrentar, né? Aí é muito difícil. Eu não sei uma resposta, Cris, mas assim, quando eu me formei, eu voltei e fiz gravura, não fui embora, né? Fiquei mais um tempo. Então, para mim, funcionou, né? Porque isso aqui eu era outra pessoa, é muito engraçado isso. Eu acho que por ter passado por essa crise, porque foi assim, quando eu fiz licenciatura, eu era mais relapso, gostava de estar no bar, né? E não tinha aula, não tinha problema, ia pro bar contar piada, tomar cerveja, né? E tal. Estudava, não que eu não estudasse, mas eu era mais solto, eu acho. Aí depois dessa crise, que eu voltei a fazer gravura, eu não saía do ateliê. Eu não saía para o intervalo, eu não ia para bar, eu não saía com o pessoal, porque daí eu foquei na minha produção. Então eu acho que foi aí, nessa crise, eu também amadureci um pouco e teve um outro significado, assim, nesse complemento de formação. E depois que eu saí da universidade, eu busquei grupos, que eu acho que é isso que as meninas estão buscando, né, que eu acho bem interessante. Então, primeiro eu fiz parte do grupo de gravura lá, que era coordenado pela Dulce e pelo Ricardo na Federal. Depois, aí eu já comecei a dar aula, eu já estava na Tuiuti, né, Cris? Daí fui criando grupos, né? Primeiro lá foi o Grupo Papel, depois o Grimpa, agora na Embap o Gracon. Eu acho que os grupos ajudam a gente a enfrentar um pouco essa solidão e a manter, porque a gente tem que criar estratégias de produção, né? Porque é algo que a gente quer estar produzindo, quer estar discutindo, que quer estar alimentando isso. Então, eu acho que os grupos são caminhos, possibilidades. Ou buscar o mestrado, que não deixa de ser um grupo também, né? Uma formação continuada, grupos de especialização ou espaços que sejam abertos à produção artística. Aí tem que ver o que tem, às vezes, na cidade que você está, onde você quer ir. Eu acho que são caminhos. Grupo de amigos, fantástico, né? Se você conseguir continuar com os colegas de turma, muito melhor, porque eu não sei o que acontece com o tempo, porque do dia para a noite todo mundo está fazendo, todos estão fazendo outras coisas, né? Parece que automaticamente substitui esse tempo. Então tem que buscar, eu acho que espaços de diálogo, né? Eu vou voltando a falar do diálogo, espaços que alimentem, né? Algumas pessoas optam por participar de eventos também, porque daí nos eventos você encontra os pares, não necessariamente os colegas de turma, mas pessoas que estão discutindo, que estão pensando de forma parecida. Acho que são alguns caminhos aí que podem se pensar. Mas eu acho também que enfrentar a solidão é importante, né? Porque vai dar esse vazio. Eu lembro que eu queria continuar indo para a faculdade. Eu não queria parar, eu não queria sair da faculdade. Parecia que meu corpo ia para lá, né? No horário costumeiro. Mas eu acho que a gente tem que enfrentar isso também e aí começar a pensar uma carreira. Então, onde você quer atuar,
onde você vai se inserir, se vai continuar produzindo ou não, como que vai acontecer isso. Eu acho que é interessante falar sobre isso, pensar um pouco sobre essas projeções, né? Onde você quer estar daqui a um tempo, né? Aquela pergunta de entrevista de emprego, né? Onde você quer estar daqui a 5 anos, né? Não que seja fundamental, mas é interessante pensar sobre isso, para que você consiga conduzir aí um caminho, buscar um caminho. A gravura tem isso, né? Essa produção coletiva, né? Então, estar num grupo é bacana, é um espaço de troca também. Mas não só pela gravura. Eu acho que eu gosto da muvuca. Esse distanciamento, para mim, tá muito estranho, gente. Vocês não têm ideia. Falta muita gente perto. Eu acho, Renato, que essa coisa, por exemplo, se elas estão com um grupo de estudos, de repente esse grupo de estudo também pode ser aberto para outras pessoas que não puderam a faculdade, que não fizeram a faculdade. Né? E aí você cria uma espécie de escola, um ateliê livre, alguma coisa assim, que foi onde eu trabalhei muito tempo. Eu trabalhei anos no ateliê do Museu Guido Viaro dando aula, depois no ateliê do Museu Alfredo Anderson, não eram aulas formais, né? Mas era onde eu tinha um diálogo, constante troca, visitar a exposição. É que agora tudo fechado está muito esquisito, né? Mas eu acho que esses grupos podem se fortalecer e podem dar início, sabe? O meu sonho é abrir uma galeria em Ponta Grossa, não eu, né? Que alguém abra, que os alunos tenham um espaço para arte contemporânea. Você mostrou ali o Estação Arte, que as artes visuais perderam no município. Né? Então, em vez de ganhar espaço, a gente acabou perdendo espaço, e era um espaço super bacana. Mas também não dá para ficar contando com o apoio só do Estado. Né? Eu conto muitas vezes a Galeria Bacatu, né? Aqui de Curitiba, que foi fruto de uma turma que se animou, a Tuca, que tinha condições de abrir uma galeria, e a própria galeria passou a ser um ponto de encontro. Né? As galerias são pontos de encontro. Mas, aproveitando o gancho, eu queria que o Valdir falasse um pouco, então, da sua experiência pós-formatura. E onde está agora, porque eu acho que dá uma levantada na moral. Vai lá, Valdir. Ah, sim, não, a minha pergunta não era para deixar ninguém Triste aqui, né, deprimido, embora não tenha muito o que fazer. Como o professor falou, a gente tem que encarar a solidão muitas vezes, né? É importante, e esse vazio, eu acho que ele também, a gente como artista ou como professor de arte, a gente procura respostas na arte, então, são momentos intensos também, eu não sei, tem teorias que falam, né, que o melhor momento para produzir é quando você está mal, né, porque quando você está bem, você está tudo fluindo, né, e aí você não pensa muito, não reflete muito, mas enfim, cada um produz de um jeito. No meu caso, eu passei um tempo sentindo essa falta assim, da universidade, mas eu também tive a oportunidade de ser bolsista egresso, fiz parte de um projeto de extensão na própria UEPG, o que me manteve por um ano a mais assim, próximo da universidade, mas depois eu fui para o campo de trabalho, fui ser professor em escola pública de nível básico, assim, tive uma experiência incrível com alunos de diferentes públicos, das periferias ao centro da cidade, o que me fez perceber que a gente tem bastante trabalho para fazer quando a gente sai, como professor de artes, né? Isso é muito rico, é um universo incrível. Eu não me vejo mais não sendo professor de arte. E, no entanto, eu ainda queria novamente sentir esse frio na barriga de voltar para a universidade, de aprender. Eu sentia que eu ainda faltava assim aprender bastante, e ainda falta, sempre faltará. Acho que é um ciclo assim que você não cessa de aprender, né? Então agora, como a professora já mencionou, eu estou fazendo um mestrado na Unespar em cinema, e era algo que eu vinha buscando desde que eu saí da universidade, mas não sabia muito bem aonde eu me encaixaria. Estava igual uma barata tonta mesmo, assim, depois que saí da universidade. Mas você se encontra, leva um tempo, né? Depende de cada um. E é muito bom poder voltar a estar no espaço acadêmico e pensando, e fruindo, e em contato com diferentes grupos, assim. Então, possibilidades, né?
você pode dar aula, os alunos, assim, eles te dão uma devolutiva muito rica sempre. É um grande grupo, assim, né, eu diria, você ter alunos. E também você continuar os seus estudos depois que você termina, né, não achar, assim, que é o fim da linha, ou que você não tem capacidade para continuar. Então, agora, na parte de poética e de produção, eu já acho mais delicado, como eu falei, né, anteriormente, assim, a gente não sente muita firmeza, assim, para se inscrever em edital e por aí vai, ou para fazer a primeira individual, como o professor falou, né, que é um outro processo, né, dá um frio na barriga diferente. Mas hoje eu tô assim, eu acho que é um bom jeito de continuar, não se sentir desamparado nesse sentido acadêmico, assim, de grupo. O mestrado é uma opção muito rica mesmo. Não sei se era isso que a professora esperava que eu contasse, mas a minha trajetória foi mais ou menos essa. É isso, porque o Valdir sumiu, fugiu para Floripa, casou e mudou, né? E agora voltou. Então teve essa ainda para acrescentar na tua vida essa mudança de lugar, né? Que é uma coisa também difícil de lidar, né? São muitas mudanças, mas a vida é feita de mudanças, né? Então a formatura é um ritual bacana, é um ritual importante, né? Pior que se formar é não se formar, obviamente, né? Tem que se formar, mas entender mesmo que é meio ticket para a vida adulta, né? Aí não tem mais, não dá para botar culpa em ninguém, não dá para dizer que a culpa é do outro, que aconteceu isso, então é assumir as responsabilidades nossas mesmo, e talvez por isso o quarto ano eu considere um ano tão difícil, porque é o ano em que nós, professores, tentamos passar para vocês essa transição, né? Já dar dicas de que as coisas vão mudar, porque a gente, eu não sei se isso é bom ou mal, o Renato confirma também, a gente mima muito vocês, porque a gente gosta de vocês e a gente mima mesmo, né? A gente acolhe, a gente... E assim que a gente não vai mudar, mas com a consciência de que é importante também que vocês adquiram essa autonomia, eu sempre falo muito disso, né, essa capacidade de pesquisa, mas a autonomia não significa ter que pesquisar solitariamente, né? Essa autonomia também acontece em grupos, onde você aprende a emitir a sua opinião com mais clareza, sem ter um professor que você diga será que está certo, será que está errado, né? E por isso que esses grupos são bacanas sem professor, né? Quando quiserem, convida, chama um para falar, chama outro para conversar. Isso é uma ideia bacana de chamar convidados em alguns dias que vocês queiram mostrar os trabalhos, mas é importante que vocês façam diálogos também de uma maneira autônoma, porque senão sempre fica uma voz acima dizendo para vocês o que é legal e o que não é legal. E a ideia de um bom professor, isso eu trago do Cezanne, né? Desconfiem do mestre influente, aquele que quer que você faça as mesmas coisas que ele faz. Então, eu acho que assim como a passarinha, né, empurra os filhotinhos para voar do ninho, a gente também tem que deixar vocês um pouco livres para pegarem da gente aquilo que interessa para vocês realmente e esquecer aquilo que não serve. Então, o que eu queria desejar, né, para essa turma que se formou é que tenham muitos anos de muito sucesso para frente, que continuem nessa busca incessante e incansável, que é o fazer artístico, o estudar a arte, o pensar sobre poética, e também já preparar os alunos que estão aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, para essa mudança que é a mudança de estar formado. E talvez até porque ter consciente que um dia isso vai acabar, como o professor Renato mencionou, talvez faça com que vocês aproveitem mais essa estadia na UEPG, que para nós também dói ver vocês entrando e vocês saindo e a gente continuando, né? Porque o ideal seria se todos pudessem, quem quisesse, pudesse ficar quanto tempo quisesse na universidade para ir aprimorando seus estudos, ia ser muito bacana, mas não é viável. Não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, professor Renato.
Cris, só um detalhezinho. Quando eu me formei, eu achava assim que alguém fosse bater na porta da minha casa e me convidar para fazer algumas coisas. Isso não acontece, né? Então eu acho que quando se forma, você tem que se colocar como um artista propositor, buscar o teu espaço, buscar a tua discussão e propor coisas, criar espaços, mandar propostas, exposições, porque ninguém bate na nossa porta. Somos nós que fazemos a coisa acontecer. Então, acho que essa é a última dica para enfrentar a solidão, que é essa nova busca, que é a vida adulta, né, Cris? Que é você traçar metas e começar a batalhar para acontecer. E porque a visão do professor, o Valdir falou, né? Às vezes a gente não se sente pronto. O artista nunca vai se sentir pronto. Para a gente vai estar buscando o próximo trabalho, a próxima questão, o que a gente não realizou no trabalho anterior, mas tem que arriscar, tem que botar a cara no mundo, né, e tentar encontrar esses espaços aí porque está querendo propor. Eu acho que essa é a última dica minha hoje. Não falo mais nada. Então, se ninguém, não estou vendo mais nenhuma mãozinha erguida. Oi, Cris. O Valdir tinha feito uma segunda questão aos professores. Você lembra da questão? Eu acho melhor ele recapitular. Volta lá, Valdir. Ah, sim. Bom, não sei se fugiu do contexto, mas eu repito. Se não tiver nada a ver, vocês podem falar e não respondem. Vamos ver se o Renato fala. Ele jurou que não ia falar mais nada hoje. Não, era para os professores, que era como vocês pensam em abordar e articular essa noção que hoje a gente tem de que o artista, ele nunca é só o artista, né? Ele é o artista, pesquisador, muitas vezes professor, muitas vezes curador do próprio trabalho, e ele desempenha muitas funções nesse ser artista, né? Nesse criar. Então, dentro da disciplina mesmo, como vocês articulam isso? Por onde vocês começam? O que vocês consideram mais interessante ou mais importante para iniciar, vamos dizer assim, alguém que nunca discutiu isso, que foi o meu caso, que foi o caso, por exemplo, da Cristiane, que ela falou, né? Quando eu tive contato com a teoria, eu peguei o livro do Bachelard ali, as coisas mudam, né? Você passa das referências visuais para referência teórica, aí vai abrindo infinitamente, né? Então, como trabalhar, como articular todas essas possibilidades que a gente tem? Vai lá, Renato. Não, eu acho que precisamos ser flexíveis, né? Eu gosto muito dessa ideia do artista, professor, artista, pesquisador, e que tem momentos que você se dedica mais à produção, tem momentos que você está refletindo sobre a produção, e a todo momento você está levando isso para a sala de aula. Eu gosto dessa possibilidade, tem pessoas, já ouvi até pessoas que são contrárias a isso, acho que professor é professor, artista é artista, enfim. Eu gosto dessas misturas, acho que é enriquecedor, acho que ajuda na vida profissional de uma maneira geral. Agora, na universidade, acho que a tua pergunta é mais ou menos assim, né, Valdir? Só me ajude, por favor. Como fazer isso na universidade, né? Isso, que a gente é apresentado para nós que a gente tem essa possibilidade, né, de não ser apenas artista, apenas professor, mas poder ser todas essas coisas ao mesmo tempo e que uma não exclui a outra, mas nesse sentido, como que a gente encontra um equilíbrio, né? O professor já começou falando de certa forma de, como que falou, assim, de ser flexível, né? Isso. Então acho que é mais nesse sentido mesmo. Vou tentar responder. Mas é mais ou menos isso, né? Então, que tem um momento que eu me coloco como professor e tem momentos que eu penso a formação docente, né? De vocês, alunos, para se tornarem professores. Então, vou falar desse primeiro momento. Eu me colocando como professor, e também já por ter passado por várias instituições, ter várias experiências, eu sentia que
dentro daquele tripé ensino, pesquisa e extensão, faltava uma ênfase maior na pesquisa, que é onde eu estou direcionando agora. Então, muitas vezes a gente faz a pesquisa, mas com menos intensidade. Então, agora eu tentei alinhar isso, né, que é registrar a pesquisa na instituição, ter hora de pesquisa, e aí, derivado das pesquisas, pensar as outras questões, tanto as questões com o ensino, quanto as questões ligadas à extensão, derivadas dessa pesquisa, e antes eu fazia o caminho contrário. Então, é uma questão de se organizar aí constantemente. Agora, na formação docente e nas disciplinas, eu acho que essa prática da pesquisa, ela reverbera para as disciplinas também. Então, desde das indicações de autores, né, da busca por pesquisas atuais, né, dos últimos 5 anos de preferência. Claro que os clássicos são os clássicos, né, mas ficar de olho no que está se produzindo, na condução da própria disciplina na universidade, né, conectar a disciplina da graduação com momentos de pesquisa dentro da disciplina. Eu acho que nas disciplinas práticas, né, quando você dá a liberdade da escolha da temática, por exemplo, já está buscando uma problemática que pode se transformar depois num TCC ou numa pesquisa mais formalizada. Então, eu acho que essa prática da pesquisa, ela também acaba se misturando com os momentos de ensino e com outros momentos de atividade, de ações na universidade. Então, eu vejo dessa forma. Não sei se a Cris pensa diferente, ou se poderia complementar isso. Eu penso que tem algumas questões. Por exemplo, depende da disciplina que você está naquele momento, né? Disciplina de pintura, você vai, em primeiro lugar, pensar pintura, depois você vai pensar a docência da pintura, a pesquisa da pintura, a poética da pintura. Então, você vai articulando a partir... Por isso que é importante ter esses eixos, né? Agora, quando a disciplina é poéticas, né, aí você vai direto para as poéticas. E é bacana porque, nesse momento, você pode complementar aquilo que você não deu na pintura, né? Trazer outros artistas, escultores, instalação. Então, eu acho... A sensação, Valdir, vou ser muito franca com você, que é uma sensação que, para mim, se acentuou na pandemia. A sensação é de que eu queria dar muito mais conteúdo do que eu consigo dar. Né? Então, sempre dá uma frustração de não ter conseguido passar tudo que a gente quer para a turma. Né? Isso é muito dolorido, mas daí você fica entre a cruz e a caldeirinha, é isso? A cruz e a espada, porque ou você aprofunda, vou dar um exemplo, por exemplo, do 4º ano que a gente está trabalhando com curadoria e crítica. Tem muitos curadores que eu gostaria de falar, que eu queria pontuar, mas a gente optou para começar embasando com o livro Crítica de Arte do Argan. E aí a gente demorou mais um tempo, porque o Argan é fundamental. Né? A partir do Argan você vai entendendo os outros, mas eu já estou sofrendo, porque eu não vou dar conta de passar para os alunos tudo que eu queria passar. Mas é uma angústia minha maluca, porque 40 anos que eu estou estudando, até um pouquinho mais, até se for contar, que horror, não tem como eu passar isso em um ano. Né? Então, eu me atenho a uma fala da Lúcia Santaella, que eu assisti uma vez, que ela falava de semiótica, mas que pode ser aplicado para outras instâncias. Né? A gente não ensina nada, mas o professor, ele pode instaurar paixões. Né? Então, eu acredito nisso, que talvez o meu amor pelas aulas que eu ministro, por quanto eu gosto de arte, talvez esse meu amor pela arte consiga contagiar os alunos, e esses estudantes continuarão estudando arte, porque, de alguma maneira, esse meu amor pela arte foi transmitido para eles. É a única maneira que eu encontro de não me sentir frustrada por não dar conta de tudo que eu queria passar. Né? Então, eu acredito que é isso, nós somos semeadores de paixões. Né? E aí as pessoas vão lembrando das coisas que a gente falou, e mesmo a gente, se você lê um livro, eu li um livro há 10 anos, vou pegar agora, é outro conteúdo, já tinha esquecido da metade. Então, a nossa memória, ela
também nos engana, né? A nossa mente, a mente é enganosa. Então, não adianta a gente querer dar conta de tudo, porque a gente não vai dar. Então, cada vez mais, eu acho que eu não tenho conseguido sair do estresse de passar os conteúdos que eu acho fundamentais, até porque vamos ser muito sinceros, poucas pessoas leem tudo aquilo que a gente posta no Classroom, né? E eu sei disso. Então, dá uma certa frustração também, mas veja, e aí vou dar tanto o teu exemplo como da Cris e da Lívia, são pessoas que estão na minha vida, a Tayane está na minha vida até hoje, são pessoas que já se formaram e são pessoas que eu acredito que os vínculos da paixão pela arte são mais fortes que os vínculos da universidade, né? E esse amor pela arte é o que nos une, né? E essa vontade de trabalhar com arte, e eu acredito que não são todos os estudantes de todas as turmas, mas toda a turma tem pelo menos 1, 2 ou 3 estudantes que vão seguir nesse caminho, porque entendem que só assim a gente vive, né? Eu não conseguiria me imaginar vivendo longe dessas conversas sobre arte, pelo menos, né? O que faz a gente estar junto é que a gente gosta acima de tudo, conversar sobre arte, não é por causa de nota, né, chiqueza, porque não é nem chique, mas é ser artista, então é pelo amor à arte mesmo, e eu acho que isso vale todo o esforço que a gente faz, compensa muito mais que as perdas, que são grandes. Isso? Só que o Valdir dormiu. Respondido, Valdir. Isso. Mais alguma questão? Super. Tá. Então, gente, acho que é isso, né? Já conversamos bastante. Sei que se deixar a gente ficar conversando a tarde toda, mas não é possível. Quero, então, encerrar essa mesa redonda, agradecendo a participação de todos que aqui estão, em especial a professora Valéria, que topou trazer a aula para cá. A Cris, querida, hoje me sinto me despedindo de vocês, mas é mentira, porque a gente vai continuar conversando sempre, eu vou sempre inventar coisas e chamar vocês. Né? A Lívia, coitadinha, não dou folga para ela nunca, ela está fazendo certificados para o Cecila, ela contribui bastante. E professor Renato, sem comentários, né? A gente continua trabalhando junto. Sem comentários. Foi muito bom trabalhar com você de novo, né? A gente já tinha trabalhado na Tuiuti, trabalhamos na UEPG, e não perco a esperança de nos reunirmos novamente em futuros empreendimentos docentes. Tá certo? Então, eu agradeço o convite. Não matei as saudades, né? Mas foi muito bom ver todo mundo, né? Mesmo o pessoal que está quietinho, que está assistindo, foi muito bom. Obrigado, Cris, obrigado pela oportunidade. Imagine, eu que agradeço. Obrigada a todos, uma boa tarde. Daqui a pouco eu entro em contato para marcar novas reuniões. Obrigada, Amanda. Obrigada a todos vocês. Agora vou primeiro encerrar a gravação. 5 dispositivos aqui. Encerrando a gravação. Esperar mais um pouco, encerrando a gravação. Aqui, peraí. Nossa, tô cada dia mais barbeira. Interromper gravação. Interromper gravação. Interromper.